As batalhas espirituais são reais, e muitas vezes a ansiedade é uma arma usada pelo inimigo para nos paralisar, para nos afastar da presença de Deus, para nos fazer duvidar das promessas que o Senhor já fez sobre nossas vidas. Mas hoje, nesta oração, vamos declarar vitória. Vamos nos posicionar diante do trono de Deus e entregar cada medo, cada preocupação, cada pensamento que nos atormenta. Vamos vestir a armadura espiritual e resistir firmes na fé, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Prepare seu coração, aquiete sua alma, respire fundo e permita que o Espírito Santo ministre paz e libertação em cada área da sua vida. Vamos orar, Senhor. Eu venho diante de Ti neste momento, com o coração aberto e a alma sedenta pela Tua presença. Eu reconheço que tenho carregado pesos que não me pertencem, que tenho permitido que a ansiedade tome conta dos meus pensamentos e roube a minha paz. Mas hoje, Pai, eu decido entregar tudo nas Tuas mãos, porque eu sei que Tu és o Deus que cuida de mim, que conhece cada fio de cabelo da minha cabeça, que conta cada lágrima que derramo em silêncio. Eu me rendo completamente a Ti e peço que Tua paz, que excede todo entendimento, invada meu coração agora mesmo. Eu confesso que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, que carreguei fardos pesados demais para minhas forças, que me esqueci de que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Perdoa-me, Senhor, por cada momento em que duvidei do Teu cuidado, por cada noite em que a preocupação foi maior do que a minha fé, por cada dia em que permiti que o medo ditasse minhas decisões. Hoje eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Eu escolho reconhecer-Te em todos os meus caminhos, sabendo que Tu endireitarás as minhas veredas. Pai, eu clamo pela Tua intervenção nas áreas da minha vida que têm sido atacadas pela ansiedade. Onde há medo, derrama Tua coragem. Onde há dúvida, estabelece Tua certeza. Onde há confusão, traz Tua clareza. Onde há desespero, planta Tua esperança. Eu não quero mais viver como refém dos meus pensamentos negativos. Não quero mais acordar com o coração apertado e dormir com a mente acelerada. Eu quero experimentar a liberdade que só Tu podes dar, a paz que o mundo não pode oferecer, o descanso que vem de habitar debaixo das Tuas asas. Senhor Jesus, eu reconheço que há uma batalha espiritual acontecendo ao meu redor, que forças das trevas têm tentado me derrubar, me desanimar, me fazer desistir. Mas eu me levanto hoje na autoridade do Teu nome, que é sobre todo nome, e declaro que nenhuma arma satisfeita contra mim prosperará. Eu rejeito todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, todo espírito de tormento que tem tentado se estabelecer na minha mente. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas forças se afastem de mim agora mesmo, porque eu pertenço ao Deus vivo e verdadeiro. Eu visto agora a armadura completa que Tu preparaste para mim. Cinjo meus lombos com a verdade da Tua palavra, que me diz que sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Coloco o capacete da salvação sobre minha cabeça, protegendo meus pensamentos de todo ataque do inimigo. Visto a couraça da justiça, que me lembra que fui justificado pelo Teu sangue, e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz, para que eu possa caminhar firme mesmo em meio às tempestades. Empunho o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, cada pensamento de derrota, cada sussurro de fracasso, cada mentira do inimigo será extinto quando atingir esse escudo. E tomo a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e declaro sobre minha vida que Tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai,
Eu entrego nas tuas mãos cada preocupação que tem tirado meu sono. Entrego as finanças que parecem não ter solução, os relacionamentos que estão feridos, a saúde que tem me preocupado, o futuro que parece incerto. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque sei que tu cuidas de mim com amor eterno. Eu confio que tu estás trabalhando mesmo quando não posso ver, que tu estás abrindo portas que nenhum homem pode fechar, que tu estás preparando uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Espírito Santo, eu te convido a inundar cada cômodo da minha mente com a tua presença. Onde há escuridão, acende tua chama. Onde há caos, estabelece tua ordem. Onde há feridas antigas, derrama teu bálsamo de cura. Eu quero pensar os pensamentos de Deus. Quero ter a mente de Cristo. Quero que cada área do meu ser seja governada pela tua paz. Ensina-me a meditar na tua palavra dia e noite, a fixar meus olhos nas coisas do alto, a buscar primeiro o teu reino, sabendo que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, a ansiedade não terá mais domínio sobre mim. Eu não serei mais escravo do medo. Não serei mais prisioneiro das preocupações. Não serei mais refém dos pensamentos que me atormentam. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou herdeiro das tuas promessas. Sou templo do Espírito Santo. E como tal, eu caminho em vitória. Eu vivo em paz. Eu descanso na certeza de que tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim. Eu agradeço, Pai, porque mesmo antes de ver a resposta, eu sei que tu já ouviste minha oração. Agradeço porque tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Agradeço porque tu és o Deus que transforma desertos em mananciais, que faz caminhos no mar e veredas no deserto, que ressuscita sonhos que pareciam mortos. Eu escolho te louvar em meio à tempestade, te adorar mesmo quando não entendo, te seguir mesmo quando o caminho parece escuro, porque eu sei que tu és a minha luz e a minha salvação. Senhor, neste momento eu me aproximo ainda mais do teu trono de graça, não com méritos próprios, mas coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para minha completa redenção e libertação. Eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer, que minhas forças são limitadas, que minha sabedoria é finita, mas tu és o Deus infinito, todo-poderoso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso, eu me entrego completamente aos teus cuidados, sabendo que nas tuas mãos eu estou seguro, protegido e amparado em todo o tempo. Pai amado, eu te peço que quebres agora mesmo todo o ciclo de pensamentos negativos que tem se repetido na minha mente como um disco arranhado. Cada vez que o medo tenta se levantar, que a tua palavra seja mais forte. Cada vez que a preocupação tenta me sufocar, que o teu Espírito me lembre de que tu és o meu provedor. Cada vez que a incerteza tenta me paralisar, que a tua promessa de que jamais me deixarás, nem me desampararás, ressoe no mais profundo do meu ser. Eu não quero mais ser dominado por aquilo que ainda não aconteceu. Não quero mais sofrer por antecipação. Não quero mais desperdiçar o presente preocupado com o futuro. Eu declaro sobre a minha mente que ela é governada pelo Espírito Santo e não pela carne. Declaro que tenho a mente de Cristo, que penso pensamentos de fé, de esperança, de vitória. Declaro que todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo e que aquilo que não vem de ti, Senhor, não terá permissão para habitar em mim. Eu fecho as portas da minha mente para toda influência maligna, para toda sugestão do inimigo, para toda mentira disfarçada de verdade, e abro as portas do meu entendimento para a tua palavra, para a tua voz, para a tua direção. Senhor Jesus, eu sei que tu compreendes perfeitamente o que eu sinto, porque tu também experimentaste a angústia quando estavas no Getsêmani, quando teu suor se tornou como gotas de sangue diante do peso que carregavas. Tu sabes o que é ter o coração apertado.
Tu sabes o que é enfrentar uma batalha que parece impossível. Tu sabes o que é sentir o peso do mundo sobre os ombros. E mesmo assim, tu escolheste confiar no Pai. Tu escolheste dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ensina-me a ter essa mesma entrega, essa mesma confiança, essa mesma rendição completa. Eu renuncio agora a todo orgulho que me faz pensar que preciso resolver tudo sozinho. Renuncio à autossuficiência que me afasta da dependência de ti. Renuncio ao controle excessivo que me faz querer determinar cada detalhe da minha vida, sem consultar a tua vontade. Eu reconheço que os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, que os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e que tu tens um plano perfeito para a minha vida, mesmo quando eu não consigo enxergar além das circunstâncias presentes. Pai, eu clamo por cura para as raízes da minha ansiedade. Muitas vezes ela não vem apenas das situações atuais, mas de feridas antigas, de traumas do passado, de palavras que foram ditas sobre mim e que criaram fortalezas na minha mente. Eu te peço que teu Espírito Santo mergulhe nas profundezas do meu ser e traga à superfície tudo aquilo que precisa ser curado. Onde há rejeição, planta a aceitação. Onde há abandono, estabelece tua presença constante. Onde há medo de não ser suficiente, declara que em Cristo eu sou completo. Eu perdoo agora todas as pessoas que contribuíram para que a ansiedade se instalasse em mim. Perdoo aqueles que me fizeram sentir incapaz, aqueles que plantaram sementes de medo no meu coração, aqueles que me fizeram duvidar do meu valor. Eu solto cada um deles diante de ti, Senhor, e peço que a mesma graça que tu tens derramado sobre mim alcance também a vida deles. Eu não quero carregar mais o peso da amargura. Não quero mais que o ressentimento alimente minha ansiedade. Eu escolho perdoar como tu me perdoaste, amar como tu me amaste. Senhor, eu também me perdoo por todas as vezes em que fui duro demais comigo mesmo, por todas as vezes em que me cobrei além da conta, por todas as vezes em que me comparei com outros e me senti inferior. Tu me criaste de forma única e especial, com dons, talentos e um propósito que só eu posso cumprir. Eu não preciso ser como ninguém, não preciso provar nada para ninguém, não preciso conquistar a aprovação do mundo. A única aprovação que eu preciso já foi conquistada na cruz, quando tu disseste que eu sou o teu filho amado, em quem tu tens prazer. Espírito Santo, eu te peço que me ensines a viver um dia de cada vez como Jesus nos instruiu. Que eu não me preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, e basta a cada dia o seu próprio mal. Ajuda-me a estar presente no momento atual, a valorizar as bênçãos que já tenho, a perceber tua mão agindo nas pequenas coisas do cotidiano. Que eu não perca mais tempo precioso sofrendo por aquilo que talvez nunca aconteça, mas que eu invista minha energia em te buscar, em te servir, em amar as pessoas ao meu redor. Eu declaro que a paz de Deus está sendo derramada sobre mim neste exato momento, como um rio que flui do trono do Altíssimo e inunda cada área da minha vida. Essa paz está alcançando minha mente, acalmando meus pensamentos, silenciando as vozes de medo e tormento. Essa paz está alcançando meu coração, curando as feridas, restaurando a alegria, renovando a esperança. Essa paz está alcançando meu corpo, relaxando cada músculo tenso, acalmando cada nervo alterado, trazendo descanso para cada célula do meu ser. Pai, eu te agradeço porque tu és o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar outros com a mesma consolação que recebemos de ti. Eu sei que essa batalha que estou vencendo hoje me capacitará para ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma luta. O meu testemunho de vitória será usado para fortalecer a fé de outros, para mostrar que é possível vencer a ansiedade, para provar que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, eu me comprometo diante de ti a cultivar hábitos que alimentem minha paz e não minha ansiedade.
Comprometo-me a dedicar tempo diário à leitura da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Comprometo-me a manter uma vida de oração constante, conversando contigo em todo o tempo, apresentando minhas necessidades, mas também ouvindo Tua voz. Comprometo-me a me cercar de pessoas que me edificam, que me encorajam na fé, que me apontam para Ti quando eu me desvio. Eu também me comprometo a cuidar do corpo que Tu me deste, porque ele é templo do Espírito Santo. Comprometo-me a descansar quando necessário, a não ultrapassar os limites que Tu estabeleceste, a confiar que Tu supres todas as minhas necessidades mesmo quando eu paro para respirar. Que eu aprenda a dizer não quando preciso, a estabelecer limites saudáveis, a priorizar aquilo que realmente importa. Que eu não seja mais escravo das urgências do mundo, mas servo fiel do Teu reino eterno. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida que dias de paz estão chegando, que noites de sono tranquilo estão sendo restauradas, que a alegria do Senhor está se tornando minha força. Eu profetizo que vou olhar para trás e ver como Tu me trouxeste até aqui, como Tu me sustentaste em cada momento, como Tu transformaste minha ansiedade em testemunho de Tua fidelidade. Eu profetizo que minha história será usada para glorificar Teu nome e para mostrar ao mundo que Tu és o Deus que liberta, que cura, que restaura completamente. Senhor meu Deus, eu volto à Tua presença com um propósito específico nesta hora. Entregar completamente nas Tuas mãos toda a ansiedade que ainda habita em mim, cada resquício de preocupação que insiste em permanecer, cada raiz de medo que se esconde nas profundezas do meu ser. Eu não quero apenas uma melhora temporária. Eu quero uma transformação completa e definitiva. Eu não quero apenas aprender a conviver com a ansiedade. Eu quero ser totalmente livre dela. E eu sei que Tu és o único que pode realizar essa obra em mim. Pai, eu reconheço diante de Ti que a ansiedade tem sido uma companheira constante na minha jornada. Às vezes tão presente que eu já nem percebia mais sua influência sobre minhas decisões, meus relacionamentos, minha saúde e minha comunhão contigo. Ela se disfarçou de prudência quando na verdade era medo, se apresentou como responsabilidade quando na verdade era desconfiança no Teu cuidado, se vestiu de planejamento quando na verdade era uma tentativa desesperada de controlar aquilo que só Tu podes controlar. Abre meus olhos para enxergar todas as máscaras que a ansiedade usa em minha vida. Eu Te peço, Espírito Santo, que me reveles agora as raízes profundas da minha ansiedade. Aquelas que estão escondidas no subsolo da minha alma e que alimentam os frutos amargos que aparecem na superfície. Mostra-me se há experiências do passado que plantaram sementes de medo em mim, se há palavras que foram ditas sobre minha vida e que criaram expectativas impossíveis, se há traumas que nunca foram devidamente tratados e que continuam gerando frutos de tormento. Eu quero que Tua luz alcance cada canto escuro do meu interior. Senhor, eu me lembro agora de momentos da minha infância em que me senti inseguro, desprotegido, incapaz de lidar com situações que eram grandes demais para uma criança. Talvez tenha sido a ausência de um pai, as brigas constantes em casa, as dificuldades financeiras que geravam tensão, as mudanças que me tiraram de ambientes familiares, as perdas que marcaram meu coração antes que eu tivesse maturidade para processá-las. Eu trago cada uma dessas memórias diante de Ti e peço que Teu amor cure as feridas que foram abertas naqueles dias. Eu também me lembro de situações na minha juventude e vida adulta que reforçaram padrões de ansiedade em mim, relacionamentos que terminaram de forma dolorosa e me fizeram temer a rejeição, fracassos profissionais que me fizeram duvidar da minha capacidade, crises financeiras que me ensinaram a viver em constante estado de alerta, doenças que me fizeram temer pela minha vida ou pela vida de pessoas que amo. Cada uma dessas experiências deixou marcas, e eu Te peço que Tuas mãos de oleiro refaçam o que foi quebrado em mim. Pai, eu renuncio agora a toda mentira
que a ansiedade tem sussurrado ao meu ouvido ao longo dos anos. Renuncio à mentira de que eu preciso ter tudo sob controle para estar seguro, porque a verdade é que tu és soberano sobre todas as coisas. Renuncio à mentira de que o pior sempre vai acontecer, porque a verdade é que tu tens pensamentos de paz sobre mim e não de mal. Renuncio à mentira de que eu não sou capaz de enfrentar os desafios da vida, porque a verdade é que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu renuncio à mentira de que preocupar-me é uma forma de me preparar para o futuro, porque a verdade é que a preocupação não acrescenta um único dia à minha vida. Renuncio à mentira de que se eu não estiver ansioso, significa que não me importo, porque a verdade é que posso cuidar das coisas com responsabilidade sem ser consumido pelo medo. Renuncio à mentira de que Deus está distante e desinteressado nos detalhes da minha vida, porque a verdade é que tu contas os fios de cabelo da minha cabeça e nenhum pardal cai sem que tu saibas. Senhor Jesus, eu te peço que quebres agora todo o padrão de pensamento ansioso que se estabeleceu na minha mente ao longo dos anos. Esses caminhos neurais que foram trilhados tantas vezes, que se tornaram automáticos, essas reações de medo que surgem antes mesmo que eu possa pensar racionalmente, esses ciclos de preocupação que giram sem parar como uma roda que não consegue frear. Eu creio que tu podes renovar minha mente, criar novos padrões de pensamento baseados na tua palavra, reprogramar minhas reações para que sejam de fé e não de medo. Eu declaro sobre minha mente que ela está sendo renovada pelo poder do Espírito Santo neste exato momento. Onde havia caminhos de ansiedade, novos caminhos de paz estão sendo abertos. Onde havia padrões de medo, novos padrões de confiança estão sendo estabelecidos. Onde havia ciclos de preocupação, novos ciclos de entrega e descanso estão sendo criados. Minha mente não é mais território do inimigo. Ela é templo do Espírito Santo. E cada pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Pai, eu te entrego agora cada área específica da minha vida que tem sido fonte de ansiedade. Entrego minhas finanças, sabendo que tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Entrego minha saúde, sabendo que tu és Jeová Rafá, o Senhor que me sara de todas as minhas enfermidades. Entrego meus relacionamentos, sabendo que tu és o Deus que restaura, reconcilia e cura os corações partidos. Entrego meu trabalho, sabendo que tu és quem dá força para adquirir riquezas e abençoa a obra das minhas mãos. Eu entrego meus filhos nas tuas mãos, reconhecendo que eles te pertencem antes de pertencerem a mim, e que tu cuidas deles com amor ainda maior do que o meu amor de pai ou mãe. Entrego meu casamento, confiando que tu és o fundamento que pode sustentar qualquer relacionamento e restaurar o que parece irrecuperável. Entrego meu futuro, aceitando que não preciso saber todos os detalhes do caminho. Apenas preciso conhecer aquele que guia meus passos. Entrego cada preocupação, grande ou pequena, porque nada é insignificante demais para o teu cuidado. Senhor meu Deus, eu venho diante de ti nesta hora com um coração honesto e vulnerável, reconhecendo que a caminhada de libertação da ansiedade nem sempre é linear, que há dias em que me sinto forte e vitorioso, mas também há dias em que a velha luta parece voltar com toda a intensidade. Eu confesso que às vezes me sinto frustrado comigo mesmo quando isso acontece. Às vezes me pergunto se há algo errado comigo, se minha fé é insuficiente, se minhas orações não estão sendo ouvidas. Mas hoje eu escolho trazer essa honestidade para a tua presença, sabendo que tu não me condenas, mas me acolhes com amor. Pai, eu te agradeço porque tua palavra me ensina que a queda não define o justo, mas sim o levantar. Agradeço porque tu não esperas perfeição de mim, mas fidelidade em continuar buscando tua face mesmo quando tropeço. Agradeço porque tua misericórdia se renova a cada manhã, o que significa que não importa como foi o dia anterior,
Cada novo dia é uma nova oportunidade de experimentar tua graça. Agradeço porque tu és paciente comigo, muito mais paciente do que eu sou comigo mesmo. E tu celebras cada pequeno passo que dou na direção certa. Eu renuncio agora a toda a condenação que tenho colocado sobre mim mesmo nos momentos de recaída. Renuncio às vozes internas que dizem que eu deveria estar melhor a essa altura, que sou fraco demais, que nunca vou conseguir vencer completamente. Essas vozes não vêm de ti, Senhor, porque está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tu me corriges com amor, tu me disciplinas como filho, mas tu nunca me esmagas com culpa ou vergonha. Eu rejeito toda falsa culpa e recebo tua graça que me capacita a continuar. Senhor Jesus, eu te peço sabedoria para entender os gatilhos que desencadeiam minhas recaídas de ansiedade. Ajuda-me a identificar os padrões, as situações, os pensamentos, os ambientes e até as pessoas que tendem a despertar o medo em mim. Não para que eu viva evitando tudo, mas para que eu possa me preparar espiritualmente, me fortalecer na tua palavra e enfrentar esses momentos com a armadura completa vestida. Que eu não seja pego de surpresa, mas que esteja sempre vigilante e sóbrio. Eu te peço também que me ensines a reconhecer os primeiros sinais de que a ansiedade está tentando voltar, antes que ela se instale completamente. Que eu perceba quando meus pensamentos começam a acelerar, quando meu corpo começa a dar sinais de tensão, quando meu coração começa a se inquietar. E que nesses primeiros momentos, eu já corra para a tua presença, já declare tua palavra, já me posicione em oração, não permitindo que o inimigo ganhe território. Que eu seja rápido em resistir e firme em permanecer. Pai, eu entendo que as recaídas muitas vezes acontecem quando eu me afasto das práticas espirituais que me mantêm forte. Quando deixo de ler tua palavra diariamente, quando a oração se torna rara, quando me isolo da comunhão com outros irmãos, quando permito que o barulho do mundo abafe tua voz. Perdoa-me pelas vezes em que negligenciei minha saúde espiritual e depois me surpreendi quando a ansiedade encontrou uma porta aberta. Ajuda-me a manter uma rotina de intimidade. Contigo que seja minha primeira linha de defesa. Eu me comprometo diante de ti, Senhor, a não usar a graça como desculpa para a negligência, mas também a não transformar as disciplinas espirituais em legalismo que gera mais ansiedade. Que eu encontre o equilíbrio de uma vida devocional que flui do amor e não da obrigação, que nasce do desejo de estar contigo e não do medo de ser punido. Que minha busca por ti seja como a do cervo que anseia pelas águas correntes, uma sede genuína que me leva à fonte todos os dias. Senhor, eu te peço que me deis uma perspectiva eterna sobre minhas recaídas, que eu não as veja como provas de que nunca vou vencer, mas como parte do processo de santificação que tu estás realizando em mim. Que eu entenda que cada vez que caio e me levanto, estou desenvolvendo músculos espirituais, estou aprendendo a depender mais de ti, estou sendo moldado à imagem de Cristo. Que eu veja as lutas não como obstáculos ao meu crescimento, mas como instrumentos que tu usas para me fortalecer. Eu declaro que as recaídas não têm o poder de me definir, não têm o poder de cancelar as vitórias que já conquistei, não têm o poder de apagar o que tu já fizeste em mim. Cada vez que a ansiedade tenta voltar, ela encontra um terreno diferente do que encontrava antes, porque eu já não sou o mesmo. Eu já conheço tuas promessas, já experimentei tua libertação, já provei tua fidelidade. E mesmo que eu tropece, eu me levantarei, porque tu seguras minha mão e não me deixas cair completamente. Pai, eu te peço que me cerques de pessoas que me encorajem nos momentos difíceis, que orem comigo quando eu não tiver forças para orar sozinho, que me lembrem das tuas verdades quando eu estiver tentado a acreditar nas mentiras, que eu não tenha vergonha de pedir ajuda, que eu não me isole quando a luta apertar, que eu seja humilde o suficiente para reconhecer que preciso de outros.
Tu nos criaste para viver em comunidade e a força na união dos irmãos que caminham juntos. Eu também te peço sabedoria para saber quando preciso de ajuda profissional, além da oração. Tu és o Deus que cura, mas muitas vezes tu usas médicos, terapeutas e conselheiros como instrumentos da tua cura. Que eu não tenha orgulho de buscar ajuda quando necessário. Que eu não veja isso como falta de fé, mas como sabedoria em usar todos os recursos que tu disponibilizas. Que eu cuide da minha mente e do meu corpo com a mesma seriedade com que cuido da minha alma. Senhor Jesus, eu me lembro agora de Pedro, que te negou 3 vezes na noite mais escura da sua vida. Ele que havia prometido morrer por ti. Ele que havia caminhado sobre as águas. Ele que havia visto tua glória no monte da transfiguração. Mesmo assim, ele caiu. Mas tu não o descartaste, não o substituíste, não desististe dele. Pelo contrário, tu o restauraste às margens do mar da Galileia. Tu lhe deste uma nova comissão. Tu o transformaste em uma coluna da igreja. Se tu fizeste isso por Pedro, eu sei que fazes o mesmo por mim. Eu recebo agora a mesma restauração que Pedro recebeu. Recebo o teu olhar de amor que não condena, mas convida ao arrependimento. Recebo tua voz que não grita acusações, mas sussurra palavras de encorajamento. Recebo tua mão estendida que não empurra para baixo, mas levanta do pó. Recebo a comissão renovada de continuar caminhando contigo, de apacentar tuas ovelhas, de ser testemunha do teu poder transformador. Minha história de quedas e levantadas será usada para fortalecer outros que enfrentam a mesma luta. Senhor Deus, eu me coloco diante de ti nesta hora, reconhecendo que estou em um período de espera, que tem testado profundamente minha fé e minha paciência. Há promessas que tu fizeste sobre minha vida que ainda não se cumpriram. Há orações que tenho feito há meses ou até anos que ainda não foram respondidas da forma que eu esperava. Há situações que parecem estagnadas enquanto o tempo continua passando. E eu confesso, Pai, que essa espera tem sido fonte de grande ansiedade para mim, porque minha natureza humana quer ver resultados imediatos, quer ter controle sobre os prazos, quer entender o cronograma. Pai, eu te peço perdão pelas vezes em que minha impaciência revelou uma falta de confiança no teu caráter e nos teus tempos. Perdoa-me por cada momento em que questionei tua bondade, porque a resposta não veio quando eu queria. Por cada vez em que duvidei do teu amor, porque o caminho foi mais longo do que eu esperava. Por cada ocasião em que tentei forçar portas que tu ainda não havias aberto. Eu reconheço que meus pensamentos não são os teus pensamentos, e meus caminhos não são os teus caminhos, e que tu vês o quadro completo enquanto eu só enxergo um pequeno fragmento. Senhor, eu escolho hoje firmar minha confiança não nas circunstâncias que posso ver, mas no teu caráter que permanece imutável. Tu és o mesmo Deus que foi fiel a Abraão durante 25 anos de espera. O mesmo que sustentou José durante 13 anos entre a promessa e o cumprimento. O mesmo que guardou Davi durante anos fugindo de Saul, antes de assumir o trono. Se tu foste fiel a eles, eu sei que serás fiel a mim, porque tu não fazes acepção de pessoas, e tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Eu declaro sobre minha vida que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Enquanto eu espero a promessa se cumprir externamente, tu estás trabalhando internamente, moldando meu caráter, aprofundando minha fé, purificando minhas motivações, preparando-me para receber aquilo que tu tens reservado. Se a bênção viesse antes do tempo, talvez eu não estivesse pronto para administrá-la. Talvez ela me destruísse em vez de me edificar. Talvez eu não desse a ti a glória devida. Tu sabes o momento exato, e eu escolho confiar na tua sabedoria perfeita. Pai, eu te peço que me ensines a esperar de forma ativa e não passiva. Que enquanto aguardo o cumprimento das tuas promessas, eu continue servindo fielmente onde estou.
Continue crescendo no conhecimento da tua palavra. Continue desenvolvendo os dons que tu me deste. Continue sendo bênção para as pessoas ao meu redor. Que eu não coloque minha vida em pausa esperando que algo aconteça, mas que eu viva plenamente cada dia, sabendo que tu estás comigo tanto na espera quanto no cumprimento. Senhor Jesus, eu me lembro de que tu mesmo experimentaste períodos de espera durante tua vida terrena. 30 anos vivendo em Nazaré antes de iniciar teu ministério público. 30 anos de preparação silenciosa, enquanto o mundo ainda não conhecia o Salvador que habitava entre eles. Se tu, sendo Deus encarnado, te submeteste aos tempos do Pai, quanto mais eu preciso aprender essa submissão. Ensina-me a ter a mesma postura que tu tiveste, fazendo sempre a vontade do Pai, confiando em seu cronograma perfeito. Eu renuncio agora a toda a ansiedade que nasce da comparação com outras pessoas. Quando vejo outros recebendo bênçãos que eu ainda espero, quando parece que todos ao meu redor estão avançando, enquanto eu permaneço no mesmo lugar. Quando o sucesso dos outros se torna fonte de frustração em vez de alegria. Pai, perdoa-me por cada vez que a inveja envenenou meu coração durante a espera. Ajuda-me a celebrar genuinamente as vitórias dos meus irmãos, sabendo que a bênção deles não diminui a minha, e que tu tens um plano específico e único para a minha vida. Eu também renuncio à tentação de fabricar minhas próprias soluções quando a espera se torna difícil demais. Como Abraão, que gerou Ismael tentando ajudar Deus a cumprir sua promessa, eu também já tentei resolver as coisas do meu jeito, e os resultados foram sempre inferiores ao que tu tinhas planejado. Guarda-me de tomar decisões precipitadas motivadas pela ansiedade, de aceitar substitutos quando tu tens o melhor reservado, de sair da tua vontade perfeita para abraçar uma vontade permissiva que trará consequências dolorosas. Senhor, eu te peço que fortaleças minha capacidade de viver no presente enquanto espero pelo futuro. A ansiedade me rouba o hoje porque me mantém preso ao amanhã, me faz perder momentos preciosos porque estou sempre olhando para o horizonte em vez de apreciar a paisagem ao meu redor. Ensina-me a encontrar alegria na jornada e não apenas no destino. A perceber tuas bênçãos diárias que muitas vezes ignoro porque estou focado naquilo que ainda não tenho. Que eu aprenda a dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pai, eu declaro que minha esperança não está fundamentada em prazos humanos, mas na tua fidelidade eterna. Mesmo que a resposta demore mais do que eu gostaria, mesmo que o caminho seja mais longo do que eu imaginava, mesmo que eu não entenda os motivos da espera, eu escolho confiar em ti, porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. E tu não negas nenhum bem àqueles que andam em integridade. O que tu prometeste, tu és poderoso para cumprir, e nenhuma palavra tua jamais falhou ou falhará. Eu me aproprio agora da promessa de Isaías de que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu não vou apenas sobreviver a esse período de espera. Eu vou ser fortalecido através dele. Eu vou subir com asas como águias, alcançando perspectivas que só são possíveis para quem aprendeu a esperar. Eu vou correr e não me cansar, porque minha energia não vem de mim mesmo, mas de ti. Eu vou caminhar e não me fatigar, porque tu és quem sustenta cada passo que dou. A espera não vai me destruir, ela vai me transformar. Senhor, eu intercedo agora por todos que estão em períodos de espera prolongada e cuja ansiedade tem crescido com o passar do tempo. Por aqueles que esperam por cura há anos e começam a perder a esperança, derrama fé renovada. Por aqueles que esperam por um cônjuge e sentem a solidão pesar cada dia mais, traz companhia e propósito. Por aqueles que esperam por filhos e cada mês traz nova decepção, consola seus corações e renova sua esperança. Por aqueles que esperam por emprego e veem as economias acabando, provê de formas sobrenaturais. Eu declaro sobre cada pessoa, em espera que o tempo de Deus é perfeito.
que ele não se atrasou nem um segundo sequer, que o que parece demora aos nossos olhos é preparação aos olhos do Eterno. Declaro que a resposta está a caminho, que anjos estão trabalhando no mundo espiritual, que portas estão sendo abertas no mundo natural, que o cumprimento das promessas está mais próximo hoje do que estava ontem. Declaro que ninguém que espera em ti será envergonhado, porque tu és fiel para completar o que começaste. Pai, eu finalizo esta parte da oração, renovando meu compromisso de esperar em ti com paciência e confiança. Não uma espera passiva e resignada, mas uma espera ativa e cheia de expectativa. Não uma espera que duvida, mas uma espera que já agradece antes de ver. Não uma espera que reclama, mas uma espera que louva. Porque eu sei que tu estás trabalhando mesmo quando não posso ver, que tu estás respondendo mesmo quando não posso ouvir, que tu estás cumprindo mesmo quando não posso entender. Em ti eu espero, Senhor, e não serei envergonhado. Senhor Jesus, eu ouço teu convite amoroso ecoando através dos séculos e chegando até mim neste exato momento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu sou um desses, Senhor. Estou cansado de uma forma que vai além do físico. Estou esgotado de carregar pesos que nunca foram meus para carregar. Estou exausto de tentar manter tudo sob controle enquanto sinto que tudo está desmoronando ao meu redor. Eu aceito o teu convite hoje. Eu venho a ti assim como estou, com todas as minhas fraquezas, medos e limitações. Pai, eu confesso que tenho buscado descanso nos lugares errados. Busquei no entretenimento que distrai, mas não restaura, nas substâncias que anestesiam, mas não curam, nas relações que preenchem momentaneamente, mas deixam vazio depois, no trabalho excessivo que ocupa a mente, mas não traz paz ao coração. Eu tentei de tudo, Senhor, e nada funcionou de verdade, porque o descanso que minha alma precisa só pode ser encontrado em ti. Tu és a fonte de águas vivas, e eu tenho cavado cisternas rotas que não retêm água. Senhor Jesus, eu venho agora para aprender de ti, porque tu és manso e humilde de coração. Ensina-me essa mansidão que não significa fraqueza, mas força sob controle. Ensina-me essa humildade que reconhece suas limitações e depende completamente do Pai. Ensina-me a não lutar contra as circunstâncias com minhas próprias forças, mas a descansar em ti enquanto tu lutas por mim. Ensina-me a soltar o controle que nunca tive de verdade e a confiar que tu estás conduzindo todas as coisas para o meu bem. Eu escolho hoje trocar meu jugo pelo teu jugo, Senhor. O jugo da ansiedade que me sufoca, eu entrego a ti. O jugo do perfeccionismo que me escraviza, eu abandono aos teus pés. O jugo da necessidade de aprovação que me exaure, eu deixo na cruz. O jugo do controle obsessivo que me consome, eu solto das minhas mãos. Eu tomo sobre mim o teu jugo, que é suave, e o teu fardo, que é leve. Não porque as circunstâncias vão mudar instantaneamente, mas porque agora eu não estou mais carregando sozinho. Pai, eu te peço que me ensines o que significa verdadeiramente descansar em ti, em meio às tribulações. Não um descanso que nega a realidade dos problemas, mas um descanso que transcende essa realidade. Não uma paz que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz que permanece firme, mesmo quando nada está resolvido. Não uma tranquilidade que vem da ausência de tempestades, mas uma tranquilidade que vem da tua presença no meio da tempestade. Eu quero conhecer esse descanso sobrenatural que o mundo não pode dar nem tirar. Senhor, eu me lembro de que tu dormias tranquilamente no barco enquanto a tempestade rugia ao redor. Os discípulos estavam desesperados. As ondas invadiam a embarcação. A morte parecia iminente, mas tu descansavas em perfeita paz. Não porque não te importavas, mas porque sabias quem estava no controle. Tu sabias que nenhuma tempestade poderia afundar o barco onde o Filho de Deus estava dormindo. Dá-me essa mesma confiança, Senhor,
essa capacidade de descansar mesmo quando as ondas estão altas, porque Tu estás comigo no barco. Eu declaro que a paz que Tu me ofereces não é a paz do mundo, que é frágil e temporária, dependente de circunstâncias favoráveis. A paz que Tu dás é a Tua própria paz, a paz que guardou teu coração no Getsêmani, a paz que te sustentou na cruz, a paz que venceu a morte e o inferno. Essa paz está disponível para mim agora, não como um ideal distante, mas como uma realidade presente. Eu a recebo, Senhor. Eu a abraço. Eu permito que ela inunde cada área do meu ser. Pai, eu te peço que cures as feridas que têm impedido minha alma de descansar, as memórias dolorosas que me assombram nas horas quietas, os traumas que deixaram cicatrizes profundas, as palavras cruéis que ainda ecoam em minha mente, as perdas que nunca foram devidamente lamentadas. Tudo isso cria uma agitação interior que não me permite encontrar paz. Mas Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Aplica o bálsamo da Tua presença em cada área machucada da minha alma. Senhor, eu renuncio à crença de que preciso resolver todos os problemas antes de poder descansar. Essa é uma mentira que me mantém em constante estado de alerta, sempre correndo atrás de soluções, nunca permitindo que minha alma se aquiete. A verdade é que sempre haverá problemas para resolver, sempre haverá desafios para enfrentar, sempre haverá situações que demandam atenção. Mas Tu me chamas para descansar, não depois que tudo estiver resolvido, mas agora, em meio ao processo, confiando que Tu cuidas de tudo enquanto eu descanso em Ti. Eu também renuncio à culpa que sinto quando tento descansar. Aquela voz interior que diz que estou sendo irresponsável, que deveria estar fazendo algo produtivo, que não mereço descanso enquanto há tanto para fazer. Essa culpa não vem de Ti, Senhor, porque Tu mesmo descansaste no 7º dia e santificaste o descanso como parte do ritmo da criação. Tu não me criaste para ser uma máquina que funciona sem parar. Tu me criaste para alternar entre trabalho e descanso, entre atividade e quietude, entre fazer e simplesmente ser. Pai, eu Te peço que me ajudes a criar espaços de descanso na minha rotina diária. Momentos em que eu deliberadamente paro, respiro e me conecto contigo. Não apenas quando estou completamente exausto e não tenho outra opção, mas como uma disciplina regular, um ritmo de vida que honra o design que Tu estabeleceste. Que eu aprenda a guardar tempos de silêncio, de meditação na Tua palavra, de simplesmente estar na Tua presença sem agenda, sem pressa, sem a necessidade de produzir nada. Espírito Santo, eu Te convido a ser o guardião do meu descanso interior. Quando a agitação tentar voltar, lembra-me de que posso descansar em Ti. Quando a ansiedade tentar roubar minha paz, ancora-me na rocha que é Cristo. Quando o barulho do mundo tentar invadir meu santuário interior, cria uma redoma de quietude ao meu redor. Que eu aprenda a carregar um lugar de descanso dentro de mim, um santuário portátil onde posso me refugiar a qualquer momento, em qualquer lugar. Senhor Jesus, eu declaro que encontro descanso para minha alma em Ti, e somente em Ti. Não nas circunstâncias favoráveis, não na ausência de problemas, não no sucesso ou na aprovação dos outros, mas em Ti. Tu és meu descanso, Tu és minha paz, Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza. Em Ti eu posso respirar fundo mesmo quando o ar ao redor parece pesado. Em Ti eu posso dormir tranquilo mesmo quando as tempestades rugem. Em Ti eu posso viver em paz mesmo quando o mundo está em caos. Senhor Deus, eu chego agora à parte final desta oração com um coração transbordante de gratidão, porque sinto que algo poderoso está acontecendo dentro de mim enquanto cada palavra é pronunciada diante do Teu trono. Eu percebo que correntes estão sendo quebradas, que muralhas estão sendo derrubadas, que portas que estavam fechadas por anos estão finalmente se abrindo para a liberdade que só Tu podes dar. Eu não sou mais o mesmo que era quando comecei esta oração.
porque tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E o propósito desta hora é minha completa libertação. Pai, eu te peço que seles em mim tudo o que foi ministrado nesta oração. Que cada verdade declarada crie raízes profundas no solo do meu coração e produza frutos que permaneçam para a eternidade. Que eu não me esqueça das tuas promessas quando as tempestades voltarem a soprar. Que eu não abandone a fé quando os ventos contrários tentarem me derrubar novamente. Que cada palavra desta oração se torne um memorial na minha memória, uma pedra de lembrança que me faça recordar o dia em que tu me libertaste do jugo da ansiedade e me vestiste com um manto de paz. Eu declaro que o inimigo não terá mais acesso às áreas da minha vida que foram entregues a ti nesta hora sagrada. Declaro que todo o portal de entrada que a ansiedade usava para me atacar está sendo fechado e selado pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro que anjos guerreiros estão sendo posicionados ao meu redor para me guardar em todos os meus caminhos, para me proteger de todo o ataque espiritual, para lutar as batalhas que eu não posso ver com meus olhos naturais. Eu não estou sozinho nesta guerra. Eu tenho o exército do Senhor dos Exércitos ao meu lado. Senhor Jesus, eu te agradeço porque na cruz, tu não apenas pagaste pelos meus pecados, mas também carregaste minhas dores, minhas enfermidades, minhas angústias e toda a minha ansiedade. Está escrito que pelas tuas feridas eu fui sarado, e eu me aproprio dessa verdade agora mesmo, não apenas para meu corpo físico, mas também para minha mente e minhas emoções. A cura que tu conquistaste há mais de 2000 anos está sendo aplicada em mim neste momento, e eu recebo de braços abertos essa obra completa de restauração que flui do Calvário até minha vida. Pai, eu intercedo agora por todas as pessoas que estão ouvindo ou lendo esta oração e que também lutam contra a ansiedade e as batalhas espirituais. Eu sei que não estou sozinho nessa luta, que milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam o mesmo inimigo, que choram as mesmas lágrimas, que sentem o mesmo aperto no peito. Eu te peço que a mesma libertação que estou recebendo alcance cada uma dessas vidas, que teu Espírito Santo ministre paz, cura e restauração em cada coração que clama por socorro nesta hora. Que aquele que está à beira do desespero encontre esperança nas tuas promessas. Que aquele que não consegue mais dormir receba o descanso que vem de ti. Que aquele que sente que não aguenta mais um dia sequer seja fortalecido com poder no homem interior. Que aquele que perdeu a vontade de viver redescubra o propósito pelo qual foi criado. Que aquele que se sente sozinho na batalha perceba que tu nunca o abandonaste e que estás mais perto do que ele imagina. Derrama tua graça sobre cada vida, Senhor, porque tu és rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Eu profetizo sobre cada pessoa que está em aliança comigo nesta oração, que a vitória já foi conquistada, que a batalha já foi vencida, que o inimigo já foi derrotado. Profetizo que testemunhos poderosos surgirão a partir deste momento, que vidas serão transformadas, que famílias serão restauradas, que sonhos serão ressuscitados. Profetizo que aquilo que o gafanhoto comeu será restituído, que os anos que foram perdidos para a ansiedade serão redimidos, que uma nova temporada de paz, alegria e propósito está começando agora mesmo. Senhor, eu me posiciono como adorador diante de ti, não porque tudo está perfeito na minha vida, mas porque tu és digno de toda honra, glória e louvor, independentemente das minhas circunstâncias. Eu escolho te adorar no meio da tempestade, te exaltar no vale da sombra, te glorificar mesmo quando meus olhos estão cheios de lágrimas, porque a adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Ela muda a atmosfera espiritual, ela abre o céu sobre minha vida, ela faz com que as muralhas de Jericó caiam diante de mim. Eu te louvo, porque tu és o Deus que acalma as tempestades com uma única palavra, que faz o sol parar no céu quando seu povo precisa de mais tempo para vencer,
que fecha a boca dos leões quando seus filhos são lançados na cova, que transforma fornalhas de fogo em lugar de comunhão com tua presença. Se tu fizeste tudo isso no passado, eu sei que podes fazer muito mais na minha vida hoje, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E teu braço não está encolhido para salvar, nem teu ouvido surdo para ouvir. Pai, eu declaro que a partir de hoje eu caminho em novidade de vida, que deixo para trás a velha maneira de pensar, de sentir e de reagir diante das dificuldades. Eu me revisto do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Eu assumo minha identidade como filho amado do Rei dos Reis, como herdeiro das promessas eternas, como mais do que vencedor por meio daquele que me amou e se entregou por mim. A ansiedade não define quem eu sou. As batalhas não determinam meu destino, porque minha identidade está firmada em Cristo e meu futuro está seguro nas tuas mãos. Eu recebo agora a unção de ousadia para testemunhar sobre o que tu fizeste em minha vida, para compartilhar minha história de libertação com aqueles que ainda estão presos, para ser instrumento de tua paz em um mundo cheio de ansiedade. Usa-me, Senhor, como canal da tua graça, como embaixador do teu reino, como portador das boas novas de que há esperança para todo aquele que se volta para ti. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador, que as pessoas vejam em mim a diferença que tu fazes. Espírito Santo, eu te peço que continues tua obra em mim nos dias que virão, que me lembres das verdades que foram declaradas nesta oração, sempre que o inimigo tentar me atacar novamente. Que eu tenha sensibilidade para perceber quando a ansiedade está tentando voltar e sabedoria para resistir firme na fé. Que eu não dê lugar ao diabo, que eu não permita que pensamentos negativos criem raízes, que eu seja vigilante e sóbrio porque o adversário anda ao redor como leão que ruge procurando a quem possa devorar. Senhor, eu finalizo esta oração com uma declaração de fé inabalável no teu amor por mim, na tua fidelidade para comigo, no teu poder que opera em meu favor. Eu creio que tu ouviste cada palavra que foi pronunciada, que tu viste cada lágrima que foi derramada, que tu conheces cada detalhe da minha luta. E eu confio que tu já estás trabalhando em meu favor, movendo circunstâncias, tocando corações, abrindo caminhos que eu nem sequer imaginava. Tu és o Deus do impossível, e nada é difícil demais para ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo agora e para sempre. Que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja minha força em cada manhã que nasce. Que a esperança que não decepciona seja minha âncora em cada tempestade. E que eu viva todos os dias da minha vida na certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sou livre da ansiedade. Eu sou vencedor nas batalhas espirituais. Eu sou mais do que conquistador. Eu sou filho do Deus Altíssimo, e nenhuma arma satisfeita contra mim prosperará, porque o Senhor é meu pastor, minha fortaleza, meu libertador, minha rocha, meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e declaro todas essas coisas. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, você chegou ao final desta oração, e eu creio com todo o meu coração que algo poderoso aconteceu em seu interior. A ansiedade pode ter sido sua companheira por muitos anos. As batalhas espirituais podem ter deixado marcas profundas, mas hoje é o dia da sua libertação. Não permita que o inimigo roube o que Deus plantou em você através desta oração. Guarde essas palavras no seu coração. Volte a elas sempre que precisar. Declare-as em voz alta quando os pensamentos negativos tentarem voltar. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta jornada.
O Deus que criou os céus e a terra caminha ao seu lado. O Espírito Santo habita dentro de você. E uma multidão de irmãos ao redor do mundo está intercedendo pelos mesmos motivos. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora é tempo de viver nessa vitória, um dia de cada vez, confiando naquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Somos uma família, uma comunidade de fé que se fortalece mutuamente, que intercede uns pelos outros, que celebra as vitórias e compartilha os fardos. Se este momento de oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus de uma forma especial, eu te convido a fazer parte desta família de forma mais próxima, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé, crescendo, aprendendo e nos fortalecendo na presença do Senhor. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre.